Mateus capítulo 9. Eu acho que você já leu esse texto, eu já li esse texto. Você já ouviu sobre esse texto. Já deve ter desfrutado desse texto muitas vezes. Eu sei que você é crente, paciente, então espera por mim, já cheguei. Mateus, capítulo 9. Jesus está ministrando aos discípulos. E aí no verso 15, verso 14, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e a rotura, o buraco fica maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pode se sentar em nome de Jesus. Nós vamos concordar que quando se fala em vinho, nós entendemos como um derramar do Espírito sobre a igreja. Eu não sei se você já orou por avivamento. Eu tenho orado por um avivamento pessoal. Eu tenho orado muito por um avivamento pessoal. Eu te confesso que não está sendo fácil. E eu comecei a perguntar para o Senhor algumas coisas, e Ele me deu uma palavra em cima desse texto, que a gente já viu e já ministrou, já ouviu sobre ele. E quando nós falamos de avivamento, como eu disse, nós falamos de um derramar do Espírito. E o avivamento, ele tem acontecido em muitos lugares, de muitas maneiras. Deus tem derramado sobre o seu povo. E eu glorifico a Deus porque nós não estamos vivendo um avivamento que é a cara de alguém. Nós estamos vivendo um avivamento que é algo que vem do Espírito Santo. Mas Jesus, quando fala sobre vinho novo, ele diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, nem remendo novo em veste velha, porque o remendo tira, ele vai rasgar, né, a parte costurada, o buraco, a rotura vai ficar maior, e o vinho novo, ele vai fermentar, ele vai forçar o odre, e esse odre pode se romper. Quando nós falamos de avivamento, comumente nós falamos de vinho. E eu queria falar também, rapidamente essa noite, sobre os odres. Porque para que haja um avivamento, você não precisa só de um vinho. Você precisa também de odres. E é interessante que o vinho, ele é colocado dentro do odre. E se o vinho é o Espírito, os odres são pessoas. E Jesus está falando da estrutura de pessoas. Estrutura de pessoas. E nós precisamos orar por um derramar do Espírito que venha para formar homens e mulheres movidos por Deus de maneira sobrenatural, de maneira grandiosa. E o avivamento, ele é um avivamento de odres novos. E a gente pode dizer aqui que odre velho é qualquer coisa, né? Que o odre velho, é religiosidade, é isso, é aquilo. Eu não queria focar apenas nisso.
Eu queria focar em pessoas. Jesus diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se arrebentam, derrama-se o vinho, os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Em Jeremias 13:12, assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. E aqui se refere a um avivamento, e não apenas como o vinho novo. Sabe, nesses dias, Deus tem despertado e falado muito ao coração da igreja, e nós precisamos falar um pouco mais sobre o odre, porque o vinho está disponível, o derramar do Senhor. O nosso Deus é um Deus sempre disponível, um Deus sempre disposto a trabalhar conosco, é um Deus sempre disposto a nos chamar para o caminho, um Deus sempre disposto a investir na nossa vida. Só que quando nós falamos de vinho, nós falamos de um derramado espírito, de uma unção. Quando nós falamos do odre, nós falamos do caráter, nós falamos da estrutura de uma pessoa, da personalidade de alguém. Porque se nós somos um edifício, esse edifício precisa ter uma estrutura. E o odre, ele tem toda uma estrutura. E a estrutura do odre, ela precisa comportar o vinho. E talvez a estrutura que nós temos, ela comporta o que nós somos. Ela não comporta o que Deus quer fazer. Talvez a estrutura de vida, a estrutura de pensamento, o que nós temos comporta o que nós somos. Não comporta aquilo que Deus quer que nos tornemos. Porque o odre, feito de couro, ele é naturalmente caracterizado por resistência e flexibilidade. E isso não pode ser para a vida de qualquer pessoa. Porque, afinal, enfrentar a fermentação do vinho, se expandir quando necessário, resistir à pressão interna, requer uma boa estrutura. E uma coisa que eu tenho entendido é que Deus não vai fazer nada novo conosco dentro de uma velha estrutura. Dentro de uma velha estrutura. E nós precisamos sim de uma personalidade curada, de uma personalidade restaurada em Deus. Jó 32:19 diz assim: eis que o meu ventre é como o mosto, o vinho, sem respiradouro, como odres novos que estão para se arrebentar. Ou seja, a pressão que há sobre o odre. O odre é que vai suportar o peso daquilo que Deus vai fazer. Sabe, o que eu mais tenho visto e percebido são homens e mulheres na minha geração incapazes de reterem a unção, incapazes de viverem aquilo que Deus tem para as suas vidas. Homens e mulheres de vida comum. A gente tem falado muito aqui, sexta-feira nós tivemos uma aula com o pastor Natan, vamos ter nessa sexta de novo, né? A gente está tendo a aula pelo Zoom, que é um aplicativo. Se você não conseguir entrar no aplicativo, você pode entrar lá no canal da Igreja Batista Central, que a aula vai estar lá, né? No YouTube também. E o que nós estamos orando e pedindo ao Senhor é que nós possamos receber algo novo da parte dEle. Nós estamos, quando nós conversamos, e na terça-feira nós tivemos também um encontro maravilhoso, e a gente vai ter mais nessa semana. A gente está tentando confirmar com o pessoal do Jesus for All, do iGym, para terça-feira agora. A gente esteve com o João Rafael na outra terça, está tentando confirmar mais um encontro para essa terça. E a nossa ideia é que toda terça alguém nos ministre, alguém, né? A gente tem uma aula na sexta e uma prática na terça, e a gente vai começar a falar sobre sala de oração, sobre intercessão. Mas aí alguém até me perguntou, por que fazer isso tudo e não fazer logo uma sala de oração, não fazer logo uma sala de intercessão? Porque eu não sei você, às vezes eu tenho medo de chegar diante de Deus com aquilo que eu sou. Mas eu tenho medo de levar diante de Deus aquilo que eu sou. Eu tenho temor da presença de Deus. Eu me preocupo muito em chegar diante de Deus com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso. Eu gosto de pensar que é muito complicado você lidar com alguém que você nem chegou lá, ele já sabe o que você vai falar, ele já sabe quem você é, ele já sabe o que você sente.
E esse temor de Deus, ele precisa existir no nosso coração e na nossa vida. Sabe, e se nós não tivermos a estrutura, nós vamos abortar isso tudo. E por isso que a nossa ideia, e quando a gente falou de Corandel, a nossa ideia é estruturar isso, a nossa ideia é estruturar o nosso coração, é nos discipularmos, é aprendermos mais de Deus, para a gente poder criar uma estrutura que suporte o peso da glória de Deus. Senão sequer vai haver glória. Senão nós vamos nos reunir aqui dia após dia e nós vamos ser uma boa comunidade, com pessoas boas, com pessoas sinceras, que buscam a Deus de maneira sincera, mas que não entenderam o Evangelho ainda, porque o Evangelho não é um livro que você carrega, é o estilo de vida que você vive. O Evangelho não é um livro que você carrega, é um estilo de vida que você vive constantemente. Isso é Evangelho. Evangelho é como você vive, não que livro você está lendo. E nós temos que admitir isso. Nós estamos vivendo uma época de franca decadência moral. Estamos vivendo uma época de muito declínio. Olha para a nossa vida para você ver quantos conflitos comprometedores nós temos. Quantas palavras, pensa se nós fôssemos aproveitar as palavras que nós temos falado. Alguns de nós nunca se resolveu e não consegue se resolver. A gente não se resolve em relação a nada, a gente não se resolve em relação a relacionamento, a gente não se resolve em relação à vida espiritual, a gente não se resolve em relação à vida pastoral, a gente não se resolve em relação à igreja, a gente não se resolve em relação ao ministério, a gente não se resolve nos conflitos que nós temos com os irmãos, a gente não se resolve. Estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. A maioria de nós somos um quebra-cabeça de 5.000 peças desmontado. Que para montar vai dar muito trabalho. Tem gente que para ele a vida é uma verdadeira sinuca de bico. Não sabe o que fazer da vida. Não sabe como fazer da vida. Não resolveu a vida ainda. Claro. Há muitas experiências que trazem muitas coisas para a nossa vida. Nós sofremos muitas questões. E o pior não é sofrer, é que ainda não nos resolvemos com isso. Sabe? Tem muita gente tentando sobreviver dentro da igreja. Gente não resolvida, gente frustrada, gente mal intencionada, gente manipuladora, gente sorrateira, gente de péssimo caráter. Isso não é estrutura para vinho novo. Isso não é estrutura para vinho novo. Não devia ser assim. A consciência da presença da glória de Deus devia nos constranger. Devia nos constranger. Porque quando alguém sai do mundo, mas o mundo não sai do alguém, a igreja é contaminada. E a igreja que precisa dormir com esse barulho. Sabe? E aí nós construímos uma expectativa de coisas mágicas. Que alguém vai orar por você e sua vida vai resolver. Alguém vai orar por mim, minha vida vai resolver. Que eu vou chegar aqui e eu vou encontrar aqui não é o pozinho, né? Aqui é um olhinho mágico, que ele vai resolver todos os meus problemas, que eu vou resolver a minha vida, que alguém vai impor as mãos sobre você agora, não pode, né? Pelo menos na frente das câmeras não pode, nós estamos em tempo de pandemia, mas nós estamos esperando que algo ou alguém nos resolva, se nem a cruz nos resolveu. Eu não sei se a gente considerou a morte de Jesus como deveria ser, e aí nós colocamos expectativa nas pessoas, em um líder. Todo mundo gostaria de ter um super pastor, né? A gente olha um cara, às vezes, e faz assim, esse cara que eu queria como meu pastor. E a gente transfere, né? Minha vida não mudou porque o pastor que está aí é fraco. Pastorzinho fraco esse, pastorzinho difícil. E nós começamos a tratar a vida, as coisas e as pessoas
como se elas fossem as responsáveis por aquilo que nós temos sido, vivido, pensado e sentido. E ainda somos hipócritas a orar por avivamento. Isso é muito sutil, queridos. Porque, toda oração é boa. Só que às vezes nós estamos vivendo uma vida sem discernimento, vivendo uma vida sem entendimento, vivendo uma vida sem sabedoria, uma vida sem qualidade em Deus. Arrastando, quando nós deveríamos estar voando. Sabe, Deus se move por princípios, mas Deus não ignora o posicionamento espiritual no qual nós estamos. Deus não ignora o posicionamento espiritual no qual nós estamos. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus se move por princípios. Então a nossa oração, a nossa crença, a nossa vida precisa ser amparada por uma coerência com os princípios do reino de Deus. Precisa haver coerência. A vida e o discurso precisam estar casados. Não pode haver um divórcio entre a palavra e o caráter, entre a palavra e a personalidade. Por quê? Porque nós precisamos ser tratados pela palavra. Eu e Kelly tivemos o privilégio de ouvir uma palavra ontem. O que nós mais ouvimos é que a palavra de Deus precisa, quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo sobre a ofensa que o Evangelho muitas vezes causa no nosso coração. E sabe por que é a ofensa do Evangelho? É quando o Evangelho diz que nós somos pecadores, a gente se sente ofendido. Quando alguém diz que nós precisamos mudar, nós nos sentimos ofendidos. Quando Deus quer tocar no nosso caráter, nós nos sentimos ofendidos. Quando Deus quer tratar a nossa personalidade, nós nos sentimos ofendidos. Quando Deus quer corrigir a nossa rota, nós nos sentimos ofendidos. E é isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho. Porque o Evangelho ele precisa realmente nos constranger. E quando você lê a carta aos Romanos, Paulo começa falando que todo mundo é pecador, que todos pecaram. Ele começa lá, ele fala lá no capítulo 1, que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Depois ele vai falar do pecado, depois ele vai falar que todos pecaram. Depois do capítulo 5, ele vai falar entre o primeiro e o último Adão. Ele vai dizer, olha, mas fica tranquilo, se pelo primeiro Adão entrou o pecado, a morte, pelo segundo Adão entrou a vida. E ele vai tratando sobre o amor de Deus, ele vai tratando sobre a graça de Deus, ele vai falar que o grego e o judeu, eles não são diferentes. E aí no verso 8, é nesse sentido que no verso 8 ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a ideia de que Deus está ao nosso lado para conquistarmos tudo, é a ideia de que na cruz, Jesus matou a inimizade, Ele nos reconciliou com Deus, e Deus que era contra nós, se tornou a nosso favor. Nós saímos da posição de confronto e passamos a estar ao lado de Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que Paulo usa a expressão, se Deus é por nós, porque Deus está ao nosso lado, ele diz. Não, a ideia de Paulo ali não é Deus ao meu lado para eu conquistar isso, é a ideia de que em Cristo eu fui colocado ao lado de Deus, eu não sou mais inimigo de Deus, porque a cruz me reconciliou. Porque a cruz, ela muda tudo. Lembra do mesmo Paulo dizendo aos Filipenses? Ele diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de Cristo. E por isso, dessa forma, por causa disso, Deus o exaltou. Ou seja, depois da cruz, ele passa da humilhação para a exaltação. Ele diz, não vivo eu, Cristo vive em mim. Vou ler o texto, que na minha idade a gente não confia mais na memória. 2:20, falei?
Não pode confiar na memória. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Mas ele diz, não sou eu quem vivo, Cristo vive. E esse viver que eu vivo aonde? Eu vivo que eu agora tenho na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus. Por quê? Porque depois da cruz tem um outro Paulo. Se você pegar o capítulo 20, acho que é o 20 de Lucas, vamos ver se é o 20 de Lucas. Amo esse texto de Lucas 20, não é o 20 não. Pronto, é o 23 de Lucas. Quando Jesus é morto, acontece a crucificação. Quando acontece a crucificação, o malfeitor que crucificava Jesus, que estava do lado de Jesus, ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aí, se você continuar olhando o texto, verso 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus. O responsável, o encarregado da crucificação. Verso 48. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. O que é isso aqui? É a cruz mudando a perspectiva das pessoas. A cruz muda a vida de Paulo. A cruz muda o entendimento do centurião. A cruz muda o entendimento do ladrão. A cruz muda o entendimento até mesmo da multidão. O que a cruz não pode fazer conosco? Vinho novo, odres novos. Não se preocupe com um vinho enquanto você não tiver um odre para colocá-lo. Não peça vinho. E Deus não te dará vinho enquanto você não tiver odre para colocá-lo. Seria simples eu chegar aqui, eu já vi aplicações nesse termo, de que o odre velho é a religiosidade, e aí os não religiosos se sentiram odres novos. Mas eu não acredito em nenhum homem capaz em si mesmo de viver uma transformação. E eu entendi, depois que eu li o profeta Amós, que o arrependimento que Deus chama, Deus não chama apenas o mundo ao arrependimento, Deus chama o seu povo ao arrependimento. Nós somos a primícia de Deus, tudo vai começar pela casa de Deus, até a correção começa pela casa de Deus. Porque se estáis sem correção, já não sois filhos. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria orar junto com você. Eu não sei como está seu coração, e é melhor que eu não saiba. Melhor que eu não saiba. E eu sei que eu e você precisamos de um lugar de arrependimento. Eu não sei como você se vê diante de Deus, mas eu queria te pedir em nome de Jesus para você baixar a sua bola um pouquinho essa noite. Se puder furar o balãozinho, pode furar também, não tem problema não. O Espírito é ruar, o Espírito é vento, depois ele sopra e te enche, amém? Para você poder entender e eu entender o quanto nós somos carentes, necessitados da glória e da graça de Deus. Nós não combinamos aquela canção, né, que ele cresça, mas
É isso aí. O que você precisa se despir essa noite? Você tem orado por avivamento? Deus tem avivamento para derramar sobre a sua vida. Você tem orado por avivamento na sua casa? Deus tem avivamento para derramar sobre a sua casa. Deus tem vinho novo para a sua vida, para a sua casa, para a igreja. Deus tem um vinho novo para o seu povo. Só que nós precisamos de uma estrutura para isso. Deus, nós mais uma vez colocamos nossa vida e nosso coração diante do Senhor. A estrutura que nós trazemos, a estrutura que nós carregamos conosco, ela não pode, Deus querido, suportar aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. É tão difícil, Deus, às vezes nós chegarmos aqui e nos posicionarmos de maneira veemente, nos posicionarmos de maneira firme diante do Senhor, para dizer o que nós somos, o que nós não somos, o que nós queremos, o que nós não queremos. Nós chegamos aqui, Deus, cheios de vontade, mas essa noite nós queremos fazer a oração daquele homem que olhou para o Senhor e disse, diferentemente do fariseu, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. Aqui estão os homens e mulheres que precisam da sua graça, que carecem do seu favor, para que não sejamos, como diria Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós queremos ser homens e mulheres justificados pela cruz, alcançados pelo seu amor, alcançados pela sua graça. Por isso, Deus, eu oro por um tempo na minha vida e na vida dos meus irmãos, um tempo de arrependimento, um tempo, Deus, em que nós, como Paulo, não tenhamos vergonha do Evangelho. Porque uma das traduções da expressão vergonha ali é ofensa. Esse Evangelho precisa nos ofender e nos levar da ofensa para o arrependimento. Eu preciso ser confrontado pela palavra do Senhor. Lutero dizia, a Bíblia que eu leio primeiro contra mim mesmo. Eu preciso entender a minha posição, o meu lugar, quem eu sou, para eu me jogar aos seus pés e encontrar no Senhor um lugar de graça, um lugar de arrependimento, e como diria o profeta, pôr a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. E nós essa noite, como igreja, nós nos arrependemos. E pode falar conosco, Pai, pode olhar nos nossos olhos. Estamos sentados à sua mesa. Estamos sentados à sua mesa e o Senhor é o Pai de cada um de nós. E como Pai, nós nos dobramos diante da sua autoridade. Nós reconhecemos o seu senhorio, nós reconhecemos o seu governo, nós reconhecemos o seu poder e nós reconhecemos o quão necessitados somos. Outra palavra para te descrever, Senhor. Não há outra palavra para descrevê-lo. Não há outra palavra para descrevê-lo, Senhor. Restaura o nosso relacionamento, restaura o nosso entendimento, restaura o nosso caminho, restaura-nos, ó Deus. Constranja com a sua glória e todo seu amor.
Senhor, nós nos arrependemos. E nós pedimos ao Senhor que cada homem, cada mulher, cada um de nós aqui essa noite seja alcançado pelo Senhor. Nós tenhamos tempo na nossa vivência diária de nos encontrarmos em um lugar no Senhor. Somos muito gratos, em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus, por favor. Eu queria pedir, tem alguém nos visitando essa noite? Eu queria que você ficasse de pé. Tem alguém nos visitando? Por favor. Quem mais está nos visitando essa noite? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida delas, amém? Né? Estão acompanhando, cuidando mesmo, né? Literalmente cuidando deles. Deus abençoe a vida de vocês e a gente vai ter um tempo para tomar um café. Viu? Em nome de Jesus. Sejam bem, vocês já são de casa, né? Então, não vou falar sejam bem-vindos, não. Tá? Deus abençoe. Sim. Oi? Vamos dar um aplauso ao Senhor também pela vida deles. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Amém? Fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Pai, viu? Queridos, eu queria também pedir à igreja, nós vamos ter um momento especial. Eu queria convidar Agostinho e Réia. Queria que eles ficassem aqui de frente para os irmãos. Agostinho ficou até bonito, né, irmãos? Né? Não, Réia não vou falar não, que Agostinho é bravo. Ela é mais tranquila, né? Se eu falo que Réia ficou bonita, Agostinho vai ficar bravo, né? Mas se eu falo que Agostinho ficou bonito, ninguém vai importar, né? Um casal bonito, um casal abençoado, que tem nos servido com muita alegria, com muito zelo. E eles estavam, inclusive, fazendo o curso de diaconato, com o pastor Jader, mas a pandemia, né? E aí nós, então, separamos esse casal para, junto com os diáconos, nos servirem. Né? Nós vamos preparar algo especial para os diáconos na Semana dos Diáconos, que é em novembro. Mas nós queremos pedir à igreja que fique de pé, nós queremos orar por eles. Quero chamar Barjones, que é o líder do diaconato, né, o comandante em chefe, que é, né, junto com Paulinho, irmão Zé Duarte, os diáconos aí que tem mais horas de voo, né? Amado, estenda as mãos para cá, no nome do Senhor Jesus. Como o pastor já falou, os irmãos já servem. Hoje vão só ratificar só o trabalho deles para conosco, no nome do Senhor Jesus. A igreja tem condições de abençoá-los, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse motivo, Pai, de estarmos reunidos mais uma vez, cujo intento é bem dizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Pai, agora nós queremos apresentar esse casal nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Eles, na verdade, já têm servido com muito amor, com muito carinho, como eles têm, Pai, colocado o coração na obra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. E a igreja está aqui, Pai Celestial, reconhecendo o trabalho deles, ratificando nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus, o trabalho dele. Nós queremos entregar a vida do Agostinho nas Tuas mãos, da sua esposa Réia, que cada dia eles possam crescer na presença do Senhor, no nome soberano do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para servir com muito amor a obra do Senhor. Nós entregamos a vida deles, que o Senhor cada dia esteja, Pai, em nome do Senhor Jesus, enchendo eles de alegria na Tua presença. É a pequena oração que fazemos hoje, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Assim eles se juntam, podem ficar aí de uma vez, os diáconos vão vir para servir a ceia. Assim eles se juntam a nós, os diáconos, no serviço da casa do Senhor. Ainda não é uma consagração, porque nós vamos consagrá-los junto com os outros diáconos, né, Barjones, que serão consagrados, amém? Eu queria que ficassem de pé os irmãos que vão participar da ceia conosco, né? Eu queria chamar os nossos diáconos que vão nos servir. Quem pode participar da ceia? Você, que é crente, é batizado nesta ou em outra igreja, de forma bíblica, está em paz com a igreja, com Deus, com seu pastor, né? Que bom que você está bem com seu pastor, você está em paz. E assim nós queremos
que você nos deu o prazer de participar da mesa conosco. Grande Israel. Aleluia. Esse irmão aqui é uma bênção, é outro que é uma bênção. Irmãos, os diáconos dessa igreja são muito bons para servir. Glória a Deus, viu? Pensa num povo bom de serviço, um povo que serve com alegria, um povo que honra a Deus com alegria, né? Que, sabe, eles não reclamam de quase nada. Pelo menos se reclama, eu não fico sabendo. Se reclama, reclama de mim, não reclama comigo, né? Mas assim, irmãos, um amor tão grande, nós temos um amor tão grande por esses irmãos. E nós reconhecemos o chamado de Deus na vida de cada um desses irmãos, né? E há outros irmãos que também servem com muita excelência e que o Senhor tem colocado no nosso coração também de chamá-los para servir junto conosco, né? E há irmãos que talvez não tenham um chamado ao diaconato, mas servem também com muita alegria, e nós somos muito felizes, sabe? Não existe um ministério centrado em uma só pessoa. A única pessoa em quem nós podemos centrar o ministério é na pessoa de Jesus, amém? Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por esse privilégio, por esse momento. Nós oramos, Deus, por esses elementos que serão servidos na mesa, ou à mesa do Senhor. Essa mesa é muito especial, é uma mesa de muitos acontecimentos, é uma mesa de muitas bênçãos, é uma mesa de grandes revelações. Essa mesa é a mesa de uma presença inigualável, a presença do Senhor. O Senhor Jesus, quando celebrou, estava à mesa com seus discípulos. E hoje, mais uma vez, o Senhor está conosco à mesa. E como os discípulos naquela noite, nós queremos partir o pão com o Senhor. Nós queremos partilhar o pão com os nossos irmãos. Nós queremos celebrar, como diz a Escritura, a morte do Senhor até que o Senhor venha. E nós fazemos isso, Senhor, com uma alegria. Alegria em celebrar a morte? Sim, porque só a sua morte nos trouxe a vida que nós tanto necessitávamos. Nós oramos, Senhor, e te damos graças, poderem se sentar à mesa com o Senhor, poder se sentar à mesa com outros irmãos. Esse é o grande privilégio de sermos a igreja. E nós fomos feitos igreja por causa da sua morte, porque estamos fundamentados no Senhor Jesus, como diz a palavra. Ah, Senhor, e nós somos privilegiados. E é com muita alegria que em memória do Senhor essa noite nós vamos partilhar o pão. Nós vamos partilhar com os irmãos. E nós abençoamos esses elementos e as mãos que nos servem essa noite, em nome de Jesus. Podem servir em nome de Jesus. Bem longe, cansados estou. Eu tenho de Jesus saudade. Ah, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encontrar.
pode ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Deus, nós adoramos o Senhor. Há algum irmão que vai participar conosco que não recebeu? Você que ainda não se batizou, nós queremos te convidar a nos procurar, que nós estamos preparando um batismo. Nós queremos fazer um dia muito especial, não podemos fazer aglomeração, mas não tem problema, a gente vai de máscara e fica uma distância segura. Mas nós vamos celebrar o Senhor no batismo. Cumprir a ordenança do Senhor Jesus, que deixou 2 ordenanças para a sua igreja: a ceia e o batismo. Apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia, a igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." Sabe, queridos, a ceia não é, como o batismo não é um ritual de iniciação, a ceia não é um ritual de repetição, a ceia é um memorial. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós trazemos à memória o que Ele fez por nós no Calvário. E o nosso coração é ativado em gratidão e entendimento. E nós então anunciamos a vinda do Senhor. A ceia é também um querigma escatológico, é uma forma de nós anunciarmos a volta do Senhor. Começamos hoje pela manhã na escola bíblica e teremos nos próximos domingos uma série sobre a volta de Jesus. Sobre a escatologia bíblica, a escatologia de Jesus. Sabe, a ceia faz parte. Porque há mais palavras, há mais declarações sobre a vinda de Jesus, sobre a sua segunda vinda, do que sobre a sua primeira vinda nas Escrituras. Porque Ele quer que nós estejamos atentos, e a ceia também nos remete a isso. Senhor, nós apresentamos este pão, que o Senhor disse que é o seu corpo partido, dado por nós. E nós somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor se partiu, o Senhor foi partido do seu corpo, para que nós pudéssemos estar juntos, sermos um. Seu corpo foi rasgado no Calvário, para que nós pudéssemos estar inteiros diante de Deus. Seu corpo foi sacrificado, um cordeiro que foi levado ao matadouro, como diz o profeta Oséias, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, com pleno acesso, sentados à mesa. E nós queremos te glorificar e te agradecer e te dar graças, Senhor, pelo seu corpo partido em nosso favor. E, Senhor, ao participarmos desse pão, nós o fazemos com muito temor. Nós o fazemos, Deus querido, com muita reverência diante do Senhor, compreendendo, Deus, a riqueza desse momento, compreendendo, Deus, a importância desse momento na nossa vida. Nós somos muito gratos ao Senhor. E assim nós participamos do pão. Participe do pão em nome de Jesus. A palavra diz que de modo semelhante, e depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia é uma demonstração visível, uma proclamação do Evangelho. Obrigado, Jesus, por alcançar o nosso coração. Obrigado, Jesus, por nos salvar. Obrigado, Jesus, por nos remir. Obrigado, Jesus, pela cruz. Nós não merecíamos. Não há em nenhum de nós merecimento, mas fomos alcançados, fomos salvos. A Tua graça nos alcançou. Celebramos a graça que nos alcançou. Celebramos a graça que nos alcançou. Celebramos Jesus. Celebramos Jesus. O Teu nome, celebramos Jesus. Celebramos Jesus. Nossa gratidão, Jesus. Aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servo que ruja o leão. Antes de orarmos para encerrar, queridos, antes de orar para encerrar, queria te avisar que sexta-feira nós temos a nossa aula às 19h30 com o pastor Natan. Terça-feira a gente vai tentar marcar alguma coisa também online, mas eu não sei se a gente vai ter facilidade. Meu telefone tem uns 4 dias que ele pifou, então, né, até que eu consiga um outro telefone nessa semana. Se eu conseguir um telefone essa semana, glória a Deus, aí resolve o meu problema. Então, se você não conseguir falar comigo, eu estou sem telefone, então não tem como, né? Só se você fizer sinal de fumaça para mim, viu? Antes de orar para encerrar, eu quero orar pelos dízimos e ofertas. Você que já colocou lá no gasofilácio, você que ainda vai colocar, quero abençoar a sua vida, abençoar as suas finanças, abençoar a sua casa, que o Senhor possa multiplicar a sua fidelidade, a sua semente, que o Senhor possa continuar te abençoando. Orar por Marli, Elton, Grace, Anne, vão viajar, né? Quarta-feira, culto de oração, quarta-feira, não esquece não. Ainda que eu esqueça, você não pode esquecer. Não esqueça, quarta-feira nós temos culto de oração. Vem orar com a gente. Vem buscar o Senhor na quarta-feira. Na quarta-feira tem culto de oração. Domingo tem escola bíblica dominical. Então, domingo de manhã, nós começamos hoje uma introdução à escatologia, e nós queremos convidar você a estudar conosco a escatologia de Jesus, né, e poder celebrar conosco. Então, à noite nós estaremos aqui adorando o Senhor também no domingo. Feche seus olhos, Deus, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão, a consolação do Espírito e a presença da glória de Deus seja o que conduz a nossa vida e as nossas decisões. Que todas as decisões que você precisa tomar nesses dias sejam decisões debaixo de um direcionamento do Espírito Santo de Deus. E creia que o Senhor que te levou a esse lugar de decisão é o mesmo que te levará a uma decisão correta. E creia que na decisão que você vai tomar, o Senhor estará com você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.